Takae Otaki. Como vocês devem ter visto na thumbnail, hoje eu quero comentar um episódio de Ultraman que comenta crimes de guerra que o governo imperial japonês fez na Segunda Guerra Mundial. Porém, antes de eu entrar nesse episódio, eu preciso contextualizar o roteirista dele, que é o Tetsu Kinjō. Tetsu Kinjō, ele foi o principal roteirista do primeiro Ultraman e do Ultra Seven. Ele trabalhou com o Eiji Tsuburaya no Ultra Q e ele escreveu vários episódios que chamaram a atenção do Eiji Tsuburaya, que falou: cara, você escreve um roteiro muito bem, com várias críticas sociais, eu quero você como meu roteirista principal na próxima série. E foi o Kinjō que ele elaborou todo ali o panorama do Ultraman, desde quando o Ultraman se chamava Bemular, todo esse começo do planejamento do que viria a ser as séries Ultra. Inclusive, ele escreveu o primeiro episódio de Ultraman, o último, o primeiro de Ultra Seven, o último também. Ele é um roteirista de mão cheia. Ele veio de Okinawa, assim como Shozo Uehara, que é outro nome aí gigante na indústria, que inclusive era o roteirista principal de Jaspion. Só que o que não se interessa é eles terem vindo de Okinawa ou não. Se você viu o meu outro vídeo chamado Xenofobia no Japão 2, lá eu falo de um roteiro do Shozo Uehara, também de Regresso de Ultraman, que mostra ali todo o preconceito que as pessoas vindo de Okinawa sofriam por parte dos japoneses. É como se Okinawa fosse outro país. É como se Okinawa não fosse parte do Japão. Eu fiz esse vídeo e também tem um lá do Ile Kaiju sobre o mangá Blade, a Lâmina do Imortal, que mostra bem isso, que uma espada vinda de Okinawa é como se fosse uma espada estrangeira, como se estivesse vindo, por exemplo, da Inglaterra. Bom, o Tetsu Kinjō nasceu numa época bem difícil, ali por perto da Primeira Guerra Mundial, ou durante a Primeira Guerra Mundial, e ele viu na pele dele todos os problemas do Japão Imperial, principalmente ali na sua ilha, que era totalmente descriminalizada. Ele sofreu racismo pesado e ele viu várias pessoas da sua ilha cometerem suicídio em massa, porque simplesmente não aguentava o que passavam nas mãos do governo japonês. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, você poderia pensar, agora o pessoal de Okinawa vai melhorar um pouco de vida, né? Só que não. As bases que os Estados Unidos criou no Japão foi justamente Okinawa. Porque, né, Okinawa nunca foi Japão. Então, se os Estados Unidos quer fazer uma base, faz lá. Ainda é perto da China, é perto da Coreia, é um ponto estratégico e não interfere tanto assim a vida dos japoneses, exceto o povo de Okinawa, né? E o Kinjō, ele viu que a vida dele ficou ainda mais difícil do que já era, e como ele já estava mais crescidinho, ele resolveu se mudar de Okinawa para Tóquio, só que também não foi algo fácil. Ele passou por várias situações complicadas, ele precisou tirar uma licença como se ele fosse um passaporte, e foi lá que ele conheceu o Eiji Tsuburaya, o Shozo Uehara, e começou a trabalhar como roteirista. Por conta dessa vivência dura e ter visto as crueldades do Império Japonês contra o seu próprio povo, e também a invasão e dominação dos Estados Unidos no lugar onde ele morava, transformou os roteiros do Kinjō em críticas sociais bem duras. Se você aí é aquele chato de enfiaram política no meu tokusatsu, não pode isso, não pode aquilo,
Você é um chato que vê política em tudo. É só gente vestindo roupa de borracha, enfrentando um monstro de borracha. Bom, o Kim Jong é um dos principais responsáveis por isso, então critique ele. Ou melhor, critique o Império Japonês e os Estados Unidos por terem ferrado a vida desse cara, né? Se ele não tivesse passado por isso tudo, você pode ter a certeza que os roteiros dele seriam muito mais leves. Inclusive, nem é a primeira vez que eu trago o roteiro dele aqui. Ele, por exemplo, escreveu aquele episódio do Pegasa Seijin, escreveu o episódio do Baltan, e escreveu o episódio do Metron Seijin. Todos os episódios que eu já trouxe aqui, que são de crítica social pesadíssima, e não tem o que fazer, né? Muitas vezes, até quando eu tô em dúvida do que fazer roteiro pra cá, eu dou lá uma olhada nas coisas que ele escreveu e, opa, esse aqui é bom, vou falar desse. Inclusive, foi o que aconteceu na produção desse vídeo aqui. E eu acho um absurdo quem gosta de filme de kaiju e de crítica social não gostar de Ultraman. Principalmente de Ultra Q até Ultraman esse, que é excelente. E não, sabe, quem fala aí que Kamen Rider é o herói japonês que mais bate no fascismo japonês é porque nunca acompanhou Ultraman de perto. O episódio que eu vou tratar é o episódio 11 do Regresso de Ultraman, ou Ultraman Jack, se você preferir. Nós vemos o Kishida, que é um membro da MET, sendo muito duro e muito rígido com um dos seus colegas de trabalho que fez uma pausa para tomar uma água. E o pessoal ali da MET comenta que o Kishida ele é assim mesmo, ele é muito rígido porque ele vem de uma família de militares japoneses, que já é militares há muito tempo, então ele teve essa educação mais rígida e por isso ele é assim, ele não gosta muito de folga, de brincadeira, e eu quero que você guarde um pouco essa informação. A Matt, enquanto estava ali fazendo as suas rondas diárias, encontrou uns atores que estavam ali filmando algum filme de samurai mortos e eles estavam cobertos com uma gosma amarela e eles não apresentavam nenhum tipo de ferimento. Então eles acharam aquilo estranho e foram investigar, né? Porque poderia ser um ataque kaiju, alguma invasão alienígena, e eles são os responsáveis por esse tipo de coisa ali no Japão. Aí, como era uma filmagem que acabou sendo morta, eles tinham ali acesso aos filmes, eles conseguiram recuperar e perceberam que os atores e toda a produção foi morta por uma espécie de névoa amarela. Então eles cogitaram que não, isso só pode realmente ser algum kaiju usando aí alguma coisa que a gente desconhece. E o Kishida ele começa a perceber alguma coisa, ele fica muito inquieto na reunião e resolve voltar para casa. Voltando para casa, o Kishida vai imediatamente procurar os registros de trabalho do pai dele, que foi um militar muito importante na Segunda Guerra Mundial, e lá ele encontra o registro que o pai dele produziu um gás venenoso superior ao gás mostarda. Era um gás que seria uma resposta contra o gás mostarda, um gás ainda mais venenoso. E a gente tem que lembrar que armas químicas eram proibidas, e ainda são. E ele lê lá os registros que o pai dele criou essa arma, que a arma não chegou a ser usada em guerra, mas claramente a arma foi testada e que a arma apresentava uma letalidade imensurável e, inclusive, pelo pai dele ter criado essa arma mortal, que com certeza matou muitos inocentes, o irmão do Kishida acabou se suicidando. E isso é comentado no episódio. O irmão dele se suicidou
pelos crimes de guerra que o pai do Kishida cometeu. E lá no diário a gente tem outra informação importante. No dia 2 de agosto, o governo imperial japonês mandou a divisão ali do pai do Kishida parar de produzir esse gás venenoso, porque ele não seria mais usado na guerra e etc. E o pai do Kishida dá graças a Deus que aquele gás não vai matar mais pessoas, só que ele não tem onde descartar. Onde que tu vai descartar um gás venenoso que é prejudicial para todas as formas de vida? Aí a gente tem duas coisas importantes. Para começar, é mostrado de propósito o dia 2 de agosto, porque o Japão sofreu as bombas de Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto. Ou seja, a produção desse gás muito mortal, que inclusive no episódio diz que é tão mortal como as bombas nucleares, parou de ser usada um pouco antes a esse atentado terrorista que os Estados Unidos cometeu lá no Japão, que também é um crime de guerra. Não me vem passar pano aqui para Estados Unidos não, tá? E outra coisa importante que os nossos olhos acabam ficando desatentos. O Kishida, ele tá no alto escalão do exército, ou melhor, ele tá na MET, porque a família dele vem de militares de importância. Então, a família dele acumulou um grande capital social e militar. E provavelmente é por isso que o Kishida conseguiu essa vaga na MET. A gente sabe, né, que pessoas que têm um grande capital social, político, militar, conseguem melhores vagas, seja como ministro, seja como atores da Globo, seja lá o que for, né? Um pé rapado, com certeza, ia ter que ralar muito mais para conseguir chegar na MET. Agora o Kishida, que tem ali a sua família de samurai, o seu pai, que foi um grande cientista criminoso de guerra, tem ali a sua vaga garantida no exército que vai proteger o Japão contra monstros e alienígenas. Ou seja, a família do Kishida pode ter cometido crimes por décadas, talvez por uma centena de anos, mas isso não importa. A notoriedade da família dele está garantida. E ele está com um cargo garantido muito bom para ele usufruir. Só que aqui o Kishida, por ele se sentir culpado por esses crimes de guerra que o pai dele cometeu, principalmente porque isso levou, né, ao suicídio do irmão dele, ele se sente muito culpado e sente responsável pelas mortes que esse kaiju está cometendo. Então ele coloca para si a responsabilidade de matar esse monstro. A MET está preocupada com que o gás venenoso que o monstro emite acabe sendo levado pelo vento e chegue até a cidade, pois esse gás ele continua venenoso após viajar por 30 quilômetros. E ele ainda está ali numa área bem florestal e por enquanto a coisa está segura e eles podem atacar o monstro sem causar grande impacto à vida humana, por mais que cause impacto à vida animal ali por perto, né? O Kishida ele ainda guarda essa vergonha dentro de si e ele vai tentar resolver esse problema com o monstro sozinho. Tem uma cena muito boa dele atacando com um avião um monstro. Inclusive esse episódio todo tem boas cenas de avião contra o monstro, pelo menos para a época, né? A gente tem que ver que essa série já tem mais de 50 anos. Mas dos episódios dessa época é um dos melhores, assim, de aviãozinho contra kaiju. O Kishida ele não consegue resolver o problema do monstro.
ele quase morre e fica internado. Nisso que ele está internado, a mãe dele revela para Matt o que aconteceu, que aquele gás foi desenvolvido pelo marido dela e que o monstro provavelmente acabou engolindo aquele veneno e talvez por isso ele tenha crescido. E ele vai expelir esse gás venenoso enquanto ainda estiver ali dentro do estômago dele, ou de repente ele tenha ganhado uma espécie de superpoder que expile esse gás venenoso, uma réplica dele, e entrega os registros do marido dela para Matt. O Go, ele entende que era por isso que o Kishida não estava trabalhando em equipe, e o Go, ele toma essa responsabilidade para matar o monstro. A Matt, ela cria ali às pressas uma espécie de antídoto, que não é bem um antídoto, é na verdade um gás que ajuda a dissipar ali os efeitos desse gás amarelo. E a gente tem então o confronto da Matt contra esse monstro. As coisas não dão lá muito certo, o Go consegue colocar uma focinheira no monstro para ele não expelir o gás, mas mesmo assim o monstro consegue tirar. O monstro quase mata o Go vira Ultraman. O Ultraman, ele também é vulnerável a esse gás, porque esse gás é muito mortal, mas com a ajuda da Matt e esse antídoto, os efeitos do veneno acabam sendo dissipados e o Ultraman Jack consegue derrotar o monstro. Bom, a gente não precisa se aprofundar muito para entender que o episódio fala de crimes de guerra e de armas biológicas, principalmente do gás mostarda, que o Japão cometia ali durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Porém, você aprofundando um pouco mais a pesquisa, você vai descobrir umas coisas muito interessantes sobre isso. Eu vou ler aqui uma notícia de 2017 para vocês e vou tecer alguns comentários. Um documentário exibido pela TBS no dia da rendição do Japão chocou os espectadores japoneses com a revelação de uma fábrica na ilha de Okunoshima que produzia secretamente um gás venenoso responsável pela morte de 80 mil soldados e civis chineses. O soldado japonês Yasuma Fujimoto contou sua experiência como soldado do exército imperial japonês, enquanto responsável pela fabricação de milhares de toneladas do gás venenoso na referida ilha. Produzimos o gás para a incursão japonesa na China. Somos criminosos. O fato de termos assassinado tantos soldados chineses não deve ser apagado, esquecido ou celebrado como heroísmo. Mais de 3.700 soldados japoneses morreram durante o processo de produção do gás. O veneno, que incluía gás mostarda e fogênio, levou a que Fujimoto desenvolvesse bronquite crônica e câncer de estômago, resultando em que tivesse que tomar uma grande quantidade de medicamento diariamente para sobreviver. Não posso morrer antes de revelar todos os fatos encobertos pelo governo japonês, disse. Okunoshima é uma pequena ilha situada no mar interior de Seto, conhecida hoje como Ilha dos Coelhos, por ser um habitat de centenas de coelhos selvagens. Fujimoto afirmou que a ilha tinha no passado contornos amarelados, em vez de uma paisagem verdejante atual, pois o ácido do gás venenoso matava as plantas. Os coelhos foram levados para a ilha em 1929 e usados para testar a eficácia do gás. Segundo Fujimoto, o Japão tentou encobrir a história, já que a comunidade internacional proibiu o gás venenoso. O governo costumava excluir a ilha dos mapas e exigia que os ônibus baixassem as cortinas ao passarem pela ilha. Os cidadãos da ilha foram também obrigados a assinar acordos para confidencialidade.
Vocês vão ver aí na tela o mapa do Japão antes de 1938, em que aparecia a ilha de Okunoshima, e depois de 1938, em que eles apagavam essa ilha do mapa. Lee Kim-jin-chuan, de 81 anos, foi entrevistado sobre as atrocidades do Japão, revelando detalhes sobre um ataque de gás japonês em uma passagem subterrânea na vila de Beituan, na província de Hebei. Lee perdeu sua irmã mais nova no ataque há 70 anos. A atriz japonesa Haruka Ayase apresentou o documentário. Muitos dos seus fãs não gostaram do seu envolvimento em um programa de televisão cujo objetivo era revelar as atrocidades cometidas pelo Japão. Mas, em sua defesa, Ayase escreveu nas redes sociais que Fujimoto quer revelar a todos os horrores da guerra e o quão preciosa é a paz. Espero que mais pessoas possam ouvir a história de Fujimoto, reforçou. Bom, e o que a gente tem de importante a acrescentar dessa notícia para esse episódio? Bom, esse soldado japonês ele revelou que 80 mil chineses, tanto soldados quanto civis, foram mortos por conta de um gás japonês. E também tem entrevista de um senhor de 88 anos que diz que sua irmã mais nova foi assassinada por um gás venenoso japonês há 70 anos atrás. Ou seja, pela idade dele, ela devia ter menos de 18 anos e com certeza nenhum dos dois era soldado. Também é revelado que diretamente e registrado, cerca de 3.700 soldados japoneses morreram na produção desse gás. E o soldado que revelou essas atrocidades do governo japonês tem problemas de saúde até hoje, mais de 70 anos depois, e isso com certeza aconteceu com vários outros soldados japoneses também. Então, dá pra gente tirar que esse gás, que não era o gás mostarda, era um gás derivado do gás mostarda, assim como apresentado nesse episódio, foi responsável por volta de 100 mil mortes diretas ou indiretas de soldados e civis. Isso é uma atrocidade, um crime de guerra sem tamanho. Também é revelado que essa ilha, que hoje é chamada de Ilha dos Coelhos, só tem esse habitat cheio de coelhos porque o Império Japonês levava coelhos até lá para servirem de cobaias para a eficácia desse gás venenoso, e que toda a fauna e flora era afetada por conta desse gás. A ilha tinha um aspecto mais amarelado, e esses coelhos, com certeza, eles eram a primeira linha de testes desse gás. Depois, você não tenha dúvidas que o exército japonês usava cobaias humanas para seus experimentos. O Japão ele tem uma vasta, imensa história de experimentos humanos, principalmente com coreanos, mas, pelo visto, esse gás derivado do mostarda foi usado em chineses durante esse período que ocorreu de 1931 a 1945. O Império Japonês ele também apagou a ilha durante 1938 até 1945 dos seus mapas, tentando fazer o máximo que aquele lugar não existisse. Afinal, a gente está aí no mundo muito antes da internet, muito antes de satélite. Era um mundo misterioso. Vira e mexe, se você pegar filmes dessa época, sempre era: descobrimos uma nova ilha num continente perdido, uma civilização mágica e nova na África. Essa era meio que o zeitgeist do mundo. O mundo ele ainda não estava todo descoberto e de fácil acesso,
então era mais fácil você apagar ali uma ilha mais distante ou não. E também houve por parte do governo japonês para tentar criar ali uma confidencialidade dos moradores daquela ilha para eles ficarem quietinhos sobre os crimes de guerra e dessas armas biológicas. E vocês devem imaginar o que aconteceria com quem mordesse a língua e contasse isso para o mundo afora, né? E outro ponto importante, é revelado nesse documentário que esse gás parou de ser produzido no dia 15 de agosto, um dia depois da rendição do Japão aos Estados Unidos. Lembrando que o Japão ele se rendeu aos Estados Unidos no dia 14 de agosto, alguns dias depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que aconteceu nos dias 6 e 9 de agosto, mas só foi comunicado aos japoneses no dia 2 de setembro. E uma coisa bem curiosa, essa ilha, que era produzido esse gás venenoso, ficava muito próximo a Hiroshima. Ou seja, por muito pouco, a bomba de Hiroshima não explodiu perto dessa fábrica, não liberou mais gás derivado do mostarda e não matou ainda mais japoneses. Aí você pega esse documentário que passou em 2017 e bate com o que está sendo dito nesse episódio que é de 71. No episódio diz que o gás parou de ser produzido no dia 2 de agosto, bem próximo do que de verdade ele parou de ser produzido. E você também vê que o Kim Jong ele sabia de uma produção de um gás venenoso derivado do gás mostarda que foi descartado pelos japoneses, que estava em sigilo. Só que como é que o Kim Jong sabia disso em 71 e isso ganhou público japonês em 2017? Isso com certeza corria na boca pequena. Isso muito provavelmente o japonês já sabia, mas não tinha confirmação oficial, porque quem morava nessa ilha não tinha como ficar quieto. Então Tetsuo Kenjo ele provavelmente entrevistou algumas pessoas ali daquele lugar e com isso ele teceu um roteiro muito próximo do que aconteceu de verdade. E isso é assustador, porque esse debate desse gás venenoso usado lá na China, nessa dominação sino-japonesa, só começou a ganhar o debate público no começo dos anos 2000, ali mais ou menos por 2005. Isso já era debatido em Ultraman há mais de 30 anos antes, em 71. Você tem noção disso? Por isso que eu digo, o Ultraman ele bate mais no Japão do que o próprio Kamen Rider. Mas como o Kamen Rider é muito mais querido, as pessoas acabam não vendo isso. E outra coisa importante que a gente pode tirar dessa notícia e desse documentário, que sim, vai estar na descrição do vídeo caso você queira ver, é que a apresentadora foi atacada pelos fãs por simplesmente apresentar um documentário que revelava crimes de guerra japoneses. Os japoneses, eles são muito negacionistas dos seus crimes de guerra. Eles ficam com uma raiva danada quando você diz que o Japão cometeu isso. E por mais que você tenha provas, por mais que você tenha do museu do gás venenoso na Ilha dos Coelhos, eles ainda negam que o Japão fizeram isso. Mas esse fato e esse todo negacionismo japonês, isso é assunto para outro vídeo, um vídeo muito mais extenso, porque a lista de celebridades que negam crimes de guerra japoneses é muito extensa. O nome mais famoso aí é o cara que compôs a trilha sonora de Dragon Quest
e que ele é um gênio da música, mas ele é um tremendo de um FDP, mas isso fica para outro vídeo. Mas a gente tem que ver que a atriz foi a culpada, foi cancelada por revelar fatos, ou melhor, por apresentar fatos, sendo que quem realmente comentava tudo era um ex-soldado e uma ex-vítima. Putz! Tá, mas e todo aquele papo de que o Tetsuki Joe pode ter sido assassinado ou não? Bom, isso é algo que às vezes, bem raramente, eu vejo no fandom estadunidense. O fandom brasileiro e japonês não comentam disso. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos é o epicentro da teoria da conspiração. Não é à toa que eles elegem Trump e provavelmente vão eleger ele de novo. E todo aquele papo do QAnon e etc. Mas a verdade é o que o Tetsuki Joe, ele voltou para Okinawa em 1969. Porque Okinawa, nesse ano, ela deixou de ser dominada pelos Estados Unidos e o Kim-Joe, ele preferiu voltar para o seu verdadeiro lar, viver ali onde que ele cresceu e agora ver o lugar que ele cresceu e que ele tinha tanto carinho ter um pouco de paz. E o último roteiro que ele escreveu para Ultraman foi esse episódio 11 do Regresso de Ultraman. E eu confesso que isso é um pouco estranho sim, mas não é o último trabalho dele como roteirista. O último trabalho dele como roteirista foi um trabalho bem grande, que foi a Expo Mundial de 1975. Se você já viu os filmes do Gamera ou leu 20th Century Boys, você vai ver que essa Expo Mundial de 75 foi muito importante para a cultura japonesa, impactou muito as pessoas que cresceram nessa época, e ele foi a principal cabeça por roteirizar ali todo o passeio, toda a apresentação que as crianças veriam naquela Expo. Então, em momento nenhum, ele foi, como é que se diz, impedido de escrever roteiros para uma grande produção. Se o Japão proibisse esse episódio, assim como ele fez lá com aquele episódio de Ultraman, de Ultra Seven, ele botaria uma lupa muito grande nos crimes de guerra japoneses. Então era melhor deixar quieto, tanto que esse episódio não é muito debatido por aí. Inclusive, acho que eu sou o primeiro a trazer isso aqui no YouTube. E, sabe, o Kim-Joe, ele acabou morrendo em 76, caindo de um telhado. E se fosse aqui no Brasil, eu não teria dúvida de que ele tinha sido mesmo assassinado. Mas como foi no Japão, e o Japão nem tem mais exército depois dessa dominação do Japão, e o que o Japão tem é o que eles chamam de força de autodefesa, que é sim um equivalente ao exército, mas que só pode atacar caso o Japão seja atacado. Eu não acredito muito que o Tetsuki Joe foi assassinado por algum ex-militar que sabia disso tudo. Muito provavelmente foi só uma fatalidade, e se ele tivesse sofrido uma grande repressão, ele com certeza não teria sido a cabeça por roteirizar essa Expo Mundial de 75. Ele teria sido, sabe, jogado lá para Okinawa e deveria viver na miséria até a sua morte, até ali por volta de 2010, 2015, que seria o natural para ele. Bom, gente, é isso, trazendo aí mais um episódio de Ultraman e mais um Batendo no Japão, que eu sei que vocês adoram. E não esqueçam, você pode ser membro aqui desse canal por apenas R$ 7,99, que eu vou trazer vídeos extras exclusivos para membros do canal, que serão vídeos sem a censura do YouTube,
já que o YouTube censura uma coisa ou outra. E se você não tem dinheiro, você pode divulgar esse vídeo para 5 pessoas, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. Eu sou a única pessoa a trazer aqui comentários sobre Ultraman. Acho que ia ter na América, porque eu não vejo canal americano falar de Ultraman. Só eu trago isso aqui. E se você quer ver mais conteúdo de Ultraman e de Batendo no Japão, é só me apoiar, ou monetariamente, ou com curtida, comentário e compartilhamento. Então é isso, até a próxima. E que brilhe a estrela de Ultra.